Nós queremos, neste momento, servir a Deus com as nossas ofertas e dízimos. Nós vamos cooperar na realização deste trabalho, desta escola bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu vou convidar aqui o pastor Gilson Viana para fazer a leitura da oferta e trazer também uma palavra condizente às nossas contribuições. E nós estaremos louvando o nome do Senhor Jesus e contribuindo para a obra do Senhor nosso Deus. Eu queria convidar o pastor Jefferson, por gentileza, pastor Jefferson, você que está aqui conosco, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Pode sentar e levantar para já vir tocar e nos ajudar, em nome de Jesus. Pastor Gilson Viana, trazendo a palavra da contribuição. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 3. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, quando nós tomamos a atitude e a nossa fé em contribuir para a manutenção da obra do Senhor, isso faz parte da nossa liturgia e da nossa fé. Por isso que nós fazemos isso hoje, né, pastor Jado? Nós cremos que o Senhor Jesus não é uma barganha, nenhuma troca, nenhuma negociação, mas é uma atitude que nós estamos dizendo ao mundo e aos que estão chegando, e a Deus e até o diabo, que nós não estamos apegados nas coisas materiais, mas que a nossa fazenda nós também contribuímos para o crescimento da obra do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor, para que na casa do Senhor haja abundância de pão. E aí nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, como foi lido nesta manhã e ensinado, quando a igreja primitiva tinha tudo em comum: na oração, na comunhão e no partir do pão. Então eles tinham comunhão e eles dizem que vendiam as suas propriedades e repartiam e não tinham necessitado algum. E o apóstolo Paulo, quando ele ministra a ceia, ele diz até que esperai uns pelos outros, porque ali tinha também uns que tinham mais e outros que tinham menos. E quem sabe aquele vinha, trazia um peru e o outro trazia só uma tortilha, né? E aí ele dizia, não, eu te dou um pedaço da minha tortilha, eu te dou uma asa desse poio aqui e a gente faz a festa. E hoje nós trazemos a nossa oferta para a casa do Senhor em gratidão a Deus e com um ato de fidelidade ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Pai querido, nós te louvamos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto tu já tem feito, por tudo que tu tem falado, por tudo que tu irás fazer, pelos teus servos que vão contribuir com alegria para a manutenção da tua obra. Também a tua palavra diz, Senhor, no livro de Malaquias, que tu repreende o devorador, Senhor, e que tu faz abundar na casa dos teus servos, repreendendo toda enfermidade com a nossa atitude de fidelidade e de fé para contigo. Abençoa teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, amados, com o hino de número 456 da nossa harpa cristã, 456. Pastor Humberto hoje para tocar a guitarra, viu?
456 da nossa harpa cristã. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Glória a Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Por que você não fica em pé e canta essa quarta estrofe? Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Aleluia. Eu exaltarei para sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia, glória a Jesus. Pastor João Luiz. Glória a Jesus. Pastor Jefferson vai estar nos ministrando a santa palavra de Deus. Nós vamos orar em favor do nosso companheiro, em nome de Jesus, entregando-o nas mãos do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Emerson acabou de chegar, nosso companheiro, é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá em Washington, D.C., Manassas. Pastor Emerson, vem orar ao Senhor nosso Deus em favor do pastor Jefferson, e vai ministrar a santa palavra de Deus. Jeff, por favor. Quantos estão felizes de rever o pastor Jefferson, irmãos? Glória a Jesus. Pastor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai,
Pai, agora nós queremos apresentar o Teu Filho a Ti, ó Pai, e que Tu abra, Senhor, a janela do céu, ó Pai, que Tu traga, Senhor, uma palavra, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que venha, Senhor, cumprir o propósito pelo qual ela for determinada, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu Filho, meu Pai, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como estamos em pé, vamos receber com alegria o pastor Jefferson Alves. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite. Aliás, nessa manhã, é o costume, né? Nós nos reunimos sempre à noite. E, meus irmãos, confesso que eu estou um pouco nervoso. Mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa nesta manhã, aprendendo da sua palavra, e também deixar o nosso agradecimento aqui registrado ao pastor Joel, meu pastor, amém? Meu pai sabe disso também, compartilha o pastoreio, né? Mas o pastor Joel, que é o nosso pai, nós temos assim um homem que Deus levantou na nossa vida para que visse a nossa chamada e cumprisse, através dele foi cumprida a nossa chamada, ou a chamada de Deus nas nossas vidas. Também deixar registrado nosso agradecimento ao pastor João pelo convite também, com a chancela do pastor Joel, nós estamos aqui. E é um prazer ver os irmãos aqui nesta manhã. Eu estou falando, meus irmãos, aqui para meus professores, né? Pastor Joel é meu mestre, e os outros aqui são meus professores. Eu sou um obreiro novo, começando agora na labuta, né? Mas a mim não me cabe fazer juízo de valor, e me cabe sim fazer, desempenhar o meu ministério, aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas é uma alegria ver também o pastor Humberto aqui. O pastor Humberto foi uma das primeiras pessoas que o pastor João nos colocou para trabalhar ali na Flórida, na congregação de Boynton. E eu era ali o que ficava fazendo encarregado de serviços gerais. E também veio o pastor Jader, né, aqui, que também é um professor. Gosto muito de conversar com ele. Pastor Zé Lopes, que Deus nos deu uma semana aí que ficamos juntos também. Pastor Gilson e os demais pastores que aqui estão presentes. Pastor Davi Moreno também, é uma alegria revê-lo. Meus irmãos, sem mais delongas, porque o tempo não nos permite ficar aqui só nas preliminares, mas nesta escola bíblica o tema que nos foi passado é a missão da igreja e seus desafios. Esse é o tema geral, e o tema que nós vamos estar nesta manhã aqui com os irmãos falando é a missão contemporânea da igreja. Nós sabemos que os irmãos já estão fazendo ou estão acompanhando a leitura bíblica durante esses dias, mas nós queríamos repetir novamente com os irmãos onde está o tema desta escola bíblica, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 1. Peço aos irmãos a oração para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Também abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, bastante conhecido, um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Vamos estar lendo os versículos 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
Queridos, nós sabemos se o culto já estivesse encerrando essa escola bíblica, cada um de nós já estaríamos levando a nossa parte de Deus, os ensinamentos aqui que já foram ministrados nessa manhã. Mas o Senhor, eu creio que tem algo mais a nos falar nesta manhã. Como eu já disse, tenho certeza que eu conheço e posso julgar, o meu conhecimento é muito pouco, mas alguns irmãos mais novos que aqui estão certamente aprenderão alguma coisa e os mais velhos relembrarão aquilo que já sabem. Então nós, nesta noite, ou nesta manhã, nós sabemos que o tema que foi dado a essa escola bíblica, certamente os pastores escolheram esse tema guiado pelo Espírito Santo, e é um tema que é muito interessante, até pela proximidade da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tema que nos mostra que há uma urgência, não é? Para que o Evangelho seja pregado, quando se fala em missão. E a igreja não está simplesmente na terra para constar, para dizer que está ali. Se ela está aqui na terra, ela tem uma missão. Existe um propósito para que a igreja ainda continue aqui na terra. E eu, meus irmãos, estava orando a Deus e perguntando o que nós deveríamos compartilhar nesta manhã. E o Senhor, Ele colocou algumas coisas no nosso coração e nós vamos estar, com a ajuda do Espírito Santo, repassando nesta manhã. Os irmãos sabem que lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 13 ao 17, é onde se iniciou, não é, com a afirmação que Pedro fez, com aquela pergunta que Jesus fez a Pedro, perguntando: o que dizem a respeito, não é? Vamos ler esse texto, Mateus 15, versículos 13 ao 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, 13 ao 17. Nos diz assim: e chegando, eu estou com a versão da NVI, mas os irmãos podem acompanhar com a versão que vocês estão aí. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós vemos nessa afirmação de Pedro, ele dizendo: tu és o Cristo. Cristo, que do grego quer dizer ungido, vem do grego Christos, que quer dizer ungido, ou ainda uma palavra que era sinônima do Messias em hebraico, não é? Então, ele dizendo ali que ele era o Salvador, era a mensagem de salvação. E Jesus diz: tu és Pedro, uma pedra pequena, e sobre a tua afirmação, sobre aquilo que tu afirmastes, eu edificarei a minha igreja. E é bonito ver porque Jesus ali está dizendo, está lançando a base, está lançando a base, o fundamento do edifício da igreja, não é? Jesus como sendo a base da igreja, Jesus como sendo o fundamento da igreja. E ele diz que as portas do inferno, ou aqui na minha versão que eu li, que é NVI, diz que as portas do Hades,
que é uma palavra que pode ser traduzida como inferno, sepulcro, morte ou profundezas, não poderá vencê-las. E em outra, ou vencê-la. E em outra tradução ainda diz que as portas do Hades, do inferno, da morte, das profundezas, não se mostrarão mais fortes do que ela. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja, e isso não é um discurso triunfalista, mas a igreja foi o Senhor Jesus que disse isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem se levantar os ventos contrários, podem se levantar os ventos de doutrina, podem se levantar o diabo, o exército dele contra a igreja, mas a igreja sempre vai prevalecer, porque ela é firmada, ela é basada em Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Cristo é a base, o alicerce da igreja. E meus irmãos, no capítulo 27 ainda de Mateus, nós vamos ver que o evangelista ele registra sobre a crucificação de Cristo. Depois ele fala sobre a morte de Jesus e vai falando do sepultamento de Jesus. E eu creio que aí o diabo acha ou pensou que tudo tinha se acabado, que tudo tinha se terminado. Com a morte de Jesus, os discípulos ficaram um pouco desnorteados. Sempre que Jesus falava, lá em João, se eu não me engano, 13, Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós se tu tens a palavra de vida eterna? E agora, Jesus, a base, morreu. Eu creio que o diabo disse: agora a igreja se acabou, agora a igreja se terminou. Não vai existir mais missão, não vai existir mais nada. Mas eu louvo a Deus, porque já estava escrito na Bíblia. O Senhor, a Bíblia já tinha revelado isso, que Ele iria ressuscitar. Que Ele iria ressuscitar, Ele iria vencer a morte. O diabo havia pensado que tinha destruído o plano de Deus para a humanidade. Mas aí é que parece que Jesus vem com a força toda. Ressuscita. E Mateus, no capítulo 28, isso é tão interessante porque eu estava lendo que em Mateus capítulo 28, no versículo 11, os guardas, eles foram e quando as mulheres estavam no caminho que falaram que não encontraram o corpo de Jesus, os guardas foram até os chefes sacerdotes e esses chefes de sacerdotes se reuniram com os religiosos, os líderes religiosos daquela época e elaboraram um plano. E eles pagaram aos guardas para dizerem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Como dizendo assim: olha, vamos inventar essa história porque eles já estão desnorteados. E se nós inventarmos essa história, é que essa igreja não vai ficar fundada, não vai ficar fortalecida, não vai ter uma base, não vai ter um fundamento. Aí Jesus aparece. E quando ele aparece nos versos seguintes, ele diz, no capítulo 28 de Mateus, versículo 16, diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns deles duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Quando o diabo pensava que tinha destruído a igreja do Senhor Jesus, Jesus surge com toda a força, é-me dado todo o poder, toda a autoridade. Essa palavra autoridade vem do grego exousia, que quer dizer poder de escolha, liberdade de fazer como lhe agrada, entrar, sair sem pedir permissão, poder físico, poder mental, capacidade ou força com que um é dotado. O que ele quer, ele possui. Ou exerce poder de autoridade, influência e de direito, privilégio. Tem um poder de Estado ou de governo. Ele não precisa pedir autorização a ninguém, é a soberania. Ele tem a soberania em suas mãos.
Glória ao nome do Senhor Jesus. E diz aqui ainda que ele tem competência jurisdicional. Ele é competente. Quem não tem a competência não pode dizer ou ordenar alguma coisa. Mas ele tinha competência jurisdicional. Mais poderoso que os principados e potestades, mais poderoso entre os seres criados, superiores aos homens, ainda como um sinal de autoridade real. Ele chega e diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, na minha versão diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus ressurge e diz: vão pregar, vão fazer discípulos, vão ensinar a palavra. Queridos, o nosso tema fala sobre a missão da igreja e seus desafios. E o que é missão? Missão é incumbência. Alguém que incumbiu a outro de exercer alguma atividade, de executar algum serviço, por ordem de outro, encargo. E além disso, nós podemos também dizer que é uma comissão ou um conjunto de pessoas a quem se confere uma tarefa, frequentemente em outro lugar ou país, ou ainda é um dever a cumprir ou obrigação. Isso aqui é a conceituação de missão que o dicionário OAS faz. A missão das Forças Armadas é defender o país. A missão do médico é curar. E a igreja tem a sua missão. E qual é a missão da igreja? Nós lemos aqui em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Portanto vão, e eu faço aqui, abro um parênteses e coloco vocês, e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ainda em Atos capítulo 16, versículo 15 ao 18 diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. A missão da igreja, meus irmãos, na terra, nós podemos dizer que é uma missão sublime. É uma missão que não tem a que se igualar. É uma missão cara, que não se compara a qualquer outra missão. É tanto que lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, a parte B diz que precioso ou preciosos são os pés daqueles que o quê? Daqueles que o quê? Anunciam. A nossa missão é sublime. A nossa missão é cara. Não é? Nós não queremos entrar nos méritos do que tem escrito lá em Pedro, não é? Que alguns dizem que ali que os anjos tinham inveja de nós porque nós podemos evangelizar eles. Não, mas ali diz que os anjos observam, em outra versão, eles observam, não é? Então não queremos entrar neste mérito, mas é uma missão preciosa, é uma missão sublime que nós temos, a missão de evangelizar. E nós somos o corpo de Cristo, não é?
E o corpo tem a boca, e a boca é que é usada para a evangelização. Muitas vezes você diz, mas eu não sei falar, eu sou a mão. Quem sabe, você pode evangelizar com essa mão também, entregando um folheto. Talvez você diga, no corpo eu sou os pés, mas você pode também cumprir a missão que Deus designou à igreja, levando pessoas ao local de evangelismo. Qualquer membro do corpo de Cristo pode cumprir a missão dada à igreja. Meus irmãos, ressaltamos ainda que a missão prioritária da igreja nunca mudou, desde a sua fundação. E qual é essa missão? Pregar e ensinar. Nós sabemos que as sociedades são dinâmicas. E hoje nós vimos aqui o pastor Jader falando sobre a liturgia, como vem mudando lá do início da igreja primitiva. Os meios mudam. Os meios devem ser mudados, porque a gente não pode seguir como antes nós éramos, ficávamos só dentro das quatro paredes, não é? Não íamos para as rádios, não íamos para as TVs. O meio pode mudar da evangelização, mas o fim não. A missão continua sendo a mesma. Pregar, ensinar, ensinar, pregar, pregar, ensinar, ensinar e pregar. A missão da igreja, e não me tenham aqui como um radical, não é construir templos, não é criar patrimônios, mesmo que há uma necessidade, porque onde você vai reunir o povo? Há necessidade da construção, mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é eleger políticos, mesmo que isso seja muito bom. Lá em Recife agora conseguimos eleger vereador, conseguimos eleger deputado estadual, deputado federal. Em São Paulo sempre se tem feito. E isso é bom porque é necessário. É um meio de nós até estarmos presentes nas criações de leis. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas isso não é a missão prioritária da igreja. A missão prioritária da igreja é pregar e ensinar. É pregar e ensinar. E, meus irmãos, a missão, ou toda missão, ela, ou é inerente a ela, os desafios. Nós lemos aquele livro que já se tornou um best-seller, No Easy Day, daquele soldado de uma força especial que tinha a missão de capturar o Bin Laden. Homens treinados, homens que são levados à exaustão no treinamento, para conseguir se atingir o alvo, para conseguir se atingir a missão. Mas eles tinham um objetivo, eles tinham uma missão: capturar Bin Laden. Mas mesmo assim, com todo o treinamento, com tudo que eles eram levados a fazer durante o dia ou durante os dias de treinamento, eles enfrentaram desafios. Eles enfrentaram desafios em passar um deserto escuro. Eles enfrentaram desafios das limitações corporais, que os helicópteros tiveram que tirar ali as cadeiras de dentro, e eles sentaram no chão, e o soldado que está relatando diz que começou a sentir câimbras, mas ele tinha que estar de alerta, a qualquer momento iria acontecer. E agora o inesperado ocorre, um helicóptero lá que também estava indo, cai. Mas eles tinham que estar atentos na missão, na missão, na missão. E o que é que nós podemos inferir disto? Os desafios são inerentes à missão. Vamos ter desafios. Mesmo que a gente tenha um script aqui dizendo tudo que nós vamos fazer, passo a passo, mas vão surgir situações diferentes que estão fora do script. E nós devemos colocar os nossos olhos no fim, na missão,
E não é diferente também com a igreja. Nós colocamos tudo aqui bonitinho no papel, ensaiamos, mas parece que aparece um desafio, aparece algo novo. E nós temos que sair vencendo, mas não perdendo o foco. Pregar e ensinar. Ensinar, pregar. É isso que nós devemos fazer. Como eu disse, as sociedades são dinâmicas. E nós estamos aí no meio. Para atingir, nós precisamos também nos ajustar para vencer os desafios e cumprir a nossa missão. Queridos, e quais são os tipos de desafios que essa igreja contemporânea? Eu falei que a missão da igreja é algo que vem dos primórdios, mas os meios de nós atingirmos essa missão tem que mudar, e ainda mais nos dias atuais da igreja contemporânea, que foi o subtema que nos deram. E quais são os desafios que são enfrentados? Eu classifiquei em 2 tipos, e neles estão abarcados os desafios materiais e espirituais também. Mas são os desafios externos e os desafios internos. Os externos são desafios que nós enfrentamos de fora para dentro. O primeiro desafio que nós enfrentamos, muitas vezes nós estamos ensinando a igreja, falando, mas há uma força externa, há algo de fora para dentro, tentando tirar o que nós estamos ensinando da mente do povo. E isso com os meios de comunicação. Com os meios de comunicação. Não é por acaso que a Globo hoje está investindo tão pesado. Eu digo a Globo porque eu estou no Brasil, no segmento evangélico. Eu recebi uma notícia há poucos dias que eles criaram uma feira para concorrer com a Expo Cristã, que já ocorre hoje. E lá está a nossa casa, a CPAD e tantas outras editoras. Por que esse interesse? Não só o dinheiro. Esse é um dos. Mas o interesse é que eles têm outra missão. Eles têm outro objetivo, que não é o nosso. O nosso é pregar o Evangelho. O deles é outro. Porque o povo sabendo a verdade, o povo sendo ensinado, é um povo forte. É um povo sedimentado. Não é qualquer ventinho que vai soprar e vai derrubar ele, não. E é exatamente por isso que esses meios querem atingir as pessoas e tirar aquilo que nós estamos inculcando. São nas novelas de maneira sorrateira. Nas propagandas que têm se feito. Até contra a dignidade da pessoa humana. Talvez vocês não estão lá no Brasil, não estão vendo. O que mais tem se propagado nesses dias é uma tal de uma moça, e com respeito às irmãs que estão aqui, que tem vendido a sua virgindade. E as adolescentes da igreja, como veem isso? Eles querem normalizar essa coisa. Essa coisa é normal. É um desafio que nós enfrentamos como igreja contemporânea. E nós, crentes, como devemos nos portar diante dessas realidades? Programas, e eu abro aspas, científicos, que vêm tirar da mente do jovem, do adolescente, que Deus existe. Não, eles ensinam que Deus está em todas as coisas. Na planta que você vê, no dinheiro que você recebe, tudo é Deus. É isso que está sendo ensinado.
Sem dizer as religiões, né? Porque as últimas novelas eu não acompanho, mas eu gosto de ler sempre, saber mais ou menos do que está falando, para que a gente possa ajudar os jovens, ajudar as famílias na igreja. Sempre é pregando religião, normalização do homossexualismo, desrespeito no lar, o poliamor, né? Que é um novo conceito de amor. Pode existir casamento num grupo de 3 pessoas, ou entre 3 pessoas. Deus me livre, mas é um desafio que nós estamos enfrentando de fora para dentro. É uma realidade já isso, meus irmãos. Sem falar na união homossexual. E eles trocam até nome, não é? A Berenice, eu estava lendo um livro dela outro dia, ela disse que se falar em homossexual é muito forte esse termo. Porque sempre que se fala em sexual é algo forte. Então agora não é mais homossexual. É homoafetivo. Para ser mais suave. São desafios que nós estamos enfrentando. Aí agora chegam, destroem com a instituição, com algo que Deus instituiu o casamento e diz, olha, eu nunca concordei que casamento era contrato, porque no contrato não sei, as partes têm interesses diversos, não é? E o casamento não, é um interesse só. É uma das características. Para mim, casamento não é contrato. Casamento é uma instituição divina. É um pacto. Mas, meus irmãos, estão querendo acabar com isso. Isso é um desafio que nós enfrentamos como igreja do Senhor Jesus. E até para cumprir a nossa missão. Como atacar isso? Como ensinar as famílias? É um desafio. Mas eu não vou me ater a isso. Vamos mais adiante, que a hora já está passando. Projetos de lei para legalizar o que a Bíblia condena. A lei da mordaça. Não, tem que arrancar lá, onde diz que é macho e fêmea. São desafios externos. Estamos enfrentando isso já. A PL 122 no Brasil já está funcionando. E assim, pasmem, porque eu estou falando só na realidade do Brasil. Mas as notícias que permearam os telejornais do Brasil nesta eleição do senhor presidente Obama é sobre a mudança que os Estados Unidos está passando. E não saía outra coisa senão que há uma senadora, se eu não me engano, que é homossexual, é lésbica. Isso foi que permeou os jornais. A liberdade. Pasmem. Isso são desafios da igreja contemporânea. É ensinar o que a Bíblia diz. É falar com os adolescentes. E há casos, meus irmãos, tão terríveis que nós vemos até nas famílias. Que Deus nos guarde. Filhos de pastores se transformando em homossexuais. São desafios. Projetos de lei com o intuito de forçar a igreja a aceitar o pecado. E não para só por aí não. É calar a igreja também. Hoje, para se construir um templo no Brasil, e eu escutei aqui, o pastor Zé Lopes estava falando lá na igreja, e eu escutei, a dificuldade que se é para se abrir um templo em algumas cidades e alguns estados aqui nos Estados Unidos. Você abre uma casa noturna, é fácil. Você abre um estádio, é fácil. Constrói arenas, fácil demais. Mas chega lá um projeto dizendo igreja, aí, isso é tudo sorrateiro. Diz assim, mas a lei... Mas
A lei não diz isso. Eles interpretam a lei do jeito que eles querem, para começar. São desafios que nós estamos vivendo. Há um grupo de intelectuais no Brasil, porque a nossa igreja faz o evangelismo nos hospitais, que diz: vamos acabar com essa coisa do proselitismo religioso nos hospitais. Tudo isso por causa da liberdade religiosa. Ora, quer dizer que a liberdade religiosa é só para não pregar o evangelho? Tudo isso é um desafio que a igreja do Senhor está passando. E aí, meus irmãos, se eu fosse numerar aqui, nós íamos passar a manhã toda falando sobre esses desafios. Mas ainda bem que o Senhor está conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E se nós não temos sabedoria para enfrentar essas coisas, a própria Bíblia nos diz: aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus e Ele não lança em rosto. Peça a Deus, Deus vai lhe dar sabedoria para enfrentar esses desafios. Quantos podem dizer glória a Deus? E aí vem outros desafios, que são os desafios internos. Muitas vezes esses desafios são as obras da carne, que querem sorrateiramente entrar na igreja. Lutas internas pelo poder. Lembra do pedido de Tiago e João? Queria ficar de um lado e outro do outro, do mestre, não é? Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: vocês nem sabem o que estão pedindo. E há pessoas que é assim, que são assim. Não sabe o que um pastor enfrenta e ele quer: não, já me sinto aquele pastorzão, já me sinto presidente. Não sabe o que esses homens passam, o trabalho que esses homens têm. E isto é uma forma que o inimigo está conseguindo minar as igrejas, porque já não se obedecem às autoridades. Homens falsos e sem caráter, que traem os seus pastores. Enquanto tem leite, está lá, olha, sugando. Mas o pastor passou por uma luta já. Esse não me deu nada. Quem tem ouvido, ouça. Ouçam. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito está falando. E aqui é uma facilidade tão grande disso, né? Porque há tantas igrejas. E isso é um desafio interno enfrentado. Eles até procuram aliar-se com outros revoltados, né? Quando vai falar mal do pastor, eles: opa, vamos lá. Se o pastor faz, eles falam como Judas: para quê? Se o pastor não faz, o pastor devia fazer, viu? Se fosse eu. São desafios que nós estamos enfrentando, meus irmãos. Espírito de rebelião. Isso é um modelo que não está saindo da igreja para fora. Estão captando de fora para dentro da igreja. Meu Deus. E eu como obreiro mais jovem, tenho que observar isso, meus irmãos. Se meu pastor errar, eu estou com ele. Se meu pastor acertar, eu estou com ele também. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente é tão abençoado quando a gente obedece, pastor, meu irmão. Quando a gente está sob autoridade.
Morei aqui nos Estados Unidos como missionário e meu sogro estava com câncer no sangue, ponto terminal para falecer. Meu visto era o visto religioso, eu cooperava com o pastor Joel e eu já tinha 5 anos de visto e o visto religioso não se renova. Mas eu procurei o homem de Deus. Eu fui lá, meu pastor, meu sogro está passando por essa situação. E o pastor me disse, vá e você vai voltar. Eu fui lá. O visto já não estava vencido, eu estava com a 94 dias, mas eu saí e já tinham passado 5 anos, que é o máximo que o visto pode ter. E fomos lá. Cheguei em Recife, procurei o consulado novamente, meu sogro faleceu, partiu para o Senhor. Procurei o consulado novamente, cheguei lá, na autoridade, sob a autoridade. Senhor, honra a palavra do teu servo, ungido da igreja, aquele que tu constituíste sobre nós. Não tem coisa melhor do que você andar debaixo da bênção do seu pastor. Mas infelizmente, meus irmãos, hoje existe isso. E tem outra igreja. E muitas vezes chega lá e diz, olha, quando já o rebelde lá ali vê que você está meio assim, meio triste, chega lá, olha, em vez de dizer, meu irmão, se submeta, se sujeite ao seu pastor, ele diz, não, vem para cá, rapaz, lá tu é diácono, aqui tu vai ser presbítero de uma vez só. É um desafio interno. É um desafio que nós estamos enfrentando. Homens que não são, mas querem ser. É um desafio interno que nós estamos enfrentando. Eu tenho 10 minutos. É até as 11, pastor? Aliás, até 12. Isso. Mas o Espírito Santo nos fala nesta noite. O Senhor está conosco e nós vamos vencer. Aleluia. Nós vamos vencer esses desafios inerentes à igreja contemporânea. Porque, meus irmãos, e isto é um espírito que está passando para os adolescentes, para os jovens. Eles já também não querem obedecer, porque eles já não obedecem lá, né? E é um problema sério. Mas o Senhor vai nos ajudar a vencer esse desafio também. Os desafios internos e os desafios externos, que estão a todo tempo aí, pressionando. Paulo falou ao seu filho Timóteo, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo esses últimos dias. As unhas da estátua de Daniel já se formaram. Os eventos escatológicos já se cumpriram. Estamos esperando só a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a missão da igreja contemporânea é pregar e ensinar. Fortalecer os jovens, fortalecer as famílias. Utilizar os meios que Deus nos deu. Enquanto a lei de concessão, ou a lei que proíbe a concessão, porque está sendo tão sorrateiro. No Brasil agora existe uma lei que estão querendo proibir a concessão de rádios, de TVs para as igrejas. Eu sei, e aqui eu abro um parênteses, que há um problema muito sério, que muitas igrejas têm utilizado as rádios, e não é o caso da gente. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu digo a nossa igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, aqueles que estão baixo a CGADB. Existem hoje outras Assembleias de Deus.
Mas as nossas igrejas não entraram por esse caminho. Mas que fazem negócio e há uma forçada de barra, me permitam dizer assim, para tirar dinheiro do povo. Mas, meus irmãos, de todo jeito as igrejas sérias vão sofrer com isso. E esse projeto de lei é para negar. Não pode nem alugar rádio a grupos de comunicação. Está aí. Agora, engraçado, que em nome da cultura vai ter que se colocar agora o candomblé lá dentro. Vai ter que se colocar, né, em nome da liberdade, as culturas, liberdade religiosa. Aí eles colocam já o candomblé como cultura. O hinduísmo como cultura. São desafios que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor está conosco. E Ele vai nos dar capacidade, sabedoria para enfrentar esses desafios. Se Deus permitir, hoje à tarde nós vamos encerrar com o conselho de Paulo. Mesmo sendo com o conselho de Paulo a Timóteo, mesmo sendo escrito há um tempo atrás, mas ele ainda é contemporâneo e se aplica aos nossos dias. E se Deus nos permitir, nós estaremos falando sobre isso. Deus abençoe, agradeço a oportunidade, pastor Joel, em nome de Jesus, e agradeço também aos irmãos que suportaram esse nordestino aqui, falando igual a nordestina arrastado, mas é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que maravilha. Mais uma vez também quero pedir desculpa e perdão ao pastor Jefferson. Nós estamos organizando aí, mas eu estava ouvindo, porque do meu lado do escritório dá para ouvir perfeitamente bem, viu, meu amigo? Deus abençoe. Irmãos, como diz o filósofo, chegou a hora da comida, que a alegria está também nas tripas, né? Eu quero relembrar aos irmãos o seguinte, que pela misericórdia de Deus, já conseguimos fazer, aqui já está tudo organizado, os irmãos que não fizeram ainda a inscrição, você estará nos ajudando, recebendo material, tudo direitinho aqui para você poder estar lembrando e estudando sobre a Escola Bíblica Regional. Tem ali as irmãs ali na frente, é apenas uma oferta de $30. Nós queremos lembrar também que as mensagens dos estudos bíblicos estão já prontas. O irmão Pablo está responsável, ele está pedindo uma oferta de $10 e vai ser uma bênção para você estar lembrando e ouvindo aquilo que já foi ministrado com muita propriedade, graça de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu quero também dizer aos irmãos que o ticket de refeição também está ali. Vocês vão ter de ir aqui na frente, no balcão, e pegar. Se você pegar o ticket de refeição, nós, na verdade, irmãos, estamos oferecendo aqui, porque a princípio nós íamos deixar que os irmãos fossem aos restaurantes comprar, comer, e como nós temos essa estrutura aqui, as irmãs resolveram dar o seu tempo e nos ajudar, e será mais confortável para nós, para não termos de ir para um restaurante e depois de voltar e demora mais. Então você vai ter o privilégio de comer aqui conosco. A refeição, almoço e jantar é $10 cada um. Só que se você pegar hoje às 4, que será hoje o almoço, jantar, amanhã almoço e jantar, você pode pegar isso hoje por $25. Se você não pegar esse pacote hoje, você vai pagar $10, ou aliás, dá uma oferta de $10 por cada refeição. Então, é só para você nos ajudar no nome do Senhor Jesus. Então, está muito barato, porque você tem uma comida brasileira, uma comida bem caseira no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, estou pedindo que você, imediatamente, nós vamos estar já pronto o almoço, você já pegue ali o ticket, pague, e você vai entregar esse ticket. Se você perder o ticket, eu quero dizer que você não vai poder comer. Por favor, eu estou aprendendo a organização, que sempre fazemos no nosso CONAD, com toda a perfeição. Nós precisamos entender, perdi e tal. Nós vamos entregar aos ministrantes os tickets, aos professores, aos mestres, os convidados que são preleitores aqui, eles já vão receber o pacote. Então, você estará nos ajudando e vai lá e coma à vontade no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Eu não sei se está faltando mais outro aviso. Então, a partir das 2h30 da tarde, nós voltamos para o próximo estudo bíblico que estará sendo ministrado pelo nobre professor, pastor, doutor Eduardo Sampaio. Então, os irmãos não peguem bem o horário. O pastor Eduardo todos estão dando assuntos muito importantes, o pastor Jefferson. Nós lamentamos que, às vezes, irmãos, a dificuldade de a gente chegar exatamente no horário, a gente atrasa um pouquinho, porque o primeiro preleitor, às vezes, tem um problema que tem um número resumido. Não é que eles têm problema de ter um número resumido, é porque você está perdendo um assunto muito importante no nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos convidando você, para a glória do nome do Senhor Jesus, para participar. O pastor Joel, que sempre está à direção do trabalho, nós estamos somente assessorando ele aqui, e ele simplesmente dará as conclusões do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, amados, vamos orar. E já nesta oração, vamos agradecer também pelo alimento que nós vamos receber em nome de Jesus. Amém, amados? Pastor Manuel de Melo, por gentileza, orando ao Senhor nosso Deus. Pai, Senhor, irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, continuamos te adorando na beleza da tua santidade. Obrigado pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Obrigado por aquilo que ministraste aos nossos corações. Continua, Senhor, a enriquecer as nossas almas com a tua palavra. Pai bendito, Senhor, agora quando vamos para o almoço, abençoa os alimentos, Senhor. Dá-nos um resto de dia muito abençoados, um dia cheio da presença do Teu Espírito Santo, com muita alegria, com muita graça em cada coração e em cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos, um bom apetite. Até já, se Deus quiser. Não esqueça de passar na mesinha ali atrás. Irmão João Luiz. Pastor João Luiz, por gentileza. Pastor João Luiz. Paz do Senhor.